Minimalismo, uma palavra que hoje diz muito sobre estilo de vida, formas de consumo, mas também tem um significado bastante específico na arte. Vamos falar sobre o minimalismo depois da vinheta. Oi, sou eu, Amanda, aqui novamente na Arte para Você, e hoje vamos falar sobre o minimalismo. O que é o minimalismo na arte? Exatamente, essa palavra que hoje em dia significa tanto, né? Tão falada, mas no contexto da história da arte só tem um significado específico, né? Tem um recorte específico. Mas antes de entrar nele, vou pedir que vocês deem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para ficarem sabendo quando tiver novos vídeos por aqui. Me ajuda muito a distribuir os vídeos, ajuda muito o vídeo a chegar a mais pessoas, ajuda muito na divulgação do canal. E agora que vocês já fizeram isso, vamos falar sobre o minimalismo na arte. O minimalismo é uma forma extrema de arte abstrata que se desenvolveu nos Estados Unidos a partir da década de 60, tipificada, né, tem como exemplos obras de arte compostas de formas geométricas simples, baseadas no retângulo e no quadrado. Ou arte minimalista pode ser vista como a extensão da ideia abstrata de que a arte deveria ter a sua própria realidade e não ser a imitação de uma outra coisa. Normalmente, a gente pensa em arte como representando um aspecto do mundo real, uma paisagem, uma pessoa, uma lata de sopa, ou representando uma experiência como uma emoção ou um sentimento. Com o minimalismo, nenhuma tentativa é feita de representar uma realidade exterior e o artista quer que o espectador responda apenas aquilo que está na frente dele. O meio ou o material no qual ou com o qual é feito e a forma do trabalho é a realidade toda. O pintor minimalista Frank Stella diz sobre suas pinturas: o que você vê é o que você vê. O minimalismo começou a surgir no final da década de 50, quando artistas como Frank Stella, cujos black paintings foram exibidos no MoMA em Nova York em 1959, começaram a dar as costas para a arte da geração anterior. E começou a florescer mais fortemente nos anos 60 e 70, com artistas como Carl Andre, Dan Flavin, Donald Judd, Sol LeWitt, Agnes Martin e Robert Morris, que se tornaram os inovadores mais importantes do movimento. E o desenvolvimento do minimalismo é ligado à arte conceitual. Aliás, eu tenho vídeo sobre arte conceitual aqui, vou deixar linkado. Ambos os movimentos desafiavam as estruturas existentes para a criação, disseminação e até absorção e entendimento da arte, e eles diziam, né, ou até argumentavam, que a importância dada ao objeto em si, a coisa artística, era exagerada e até assim mal colocada, e que levava a um entendimento rígido e elitista do mundo da arte, que só podia ser aproveitado por happy few, né, por alguns poucos privilegiados. De forma estética, a arte minimalista oferece uma forma muito purificada, né? Assim, quase que rarefeita de beleza. Também pode ser vista como representando qualidades como a verdade, porque ela não pretende ser nada além daquilo que ela realmente é, ordem, simplicidade e harmonia. Esse grupo de artistas, né, se afastou um pouco do expressionismo abstrato, que é muito espiritual, muito emotivo, muito profundo, muito psicanalítico, né? Que eu amo, é dos meus movimentos favoritos, assim, da vida. E buscaram, ao invés disso, um movimento que era mais seco, mais geométrico, mais mínimo, né? Mais simples, mais limpo, né? Eles queriam criar uma arte que se referia somente a si mesma, que permitisse ao espectador uma resposta imediata e puramente visual. Então, toda aquela profundidade, aquela coisa, né, muito psiquiátrica quase, muito filosófica, muito densa do expressionismo abstrato, enorme, tudo muito grande, aquela coisa, né, que você precisava ficar muito tempo ali com a obra era muito maior que você tinha que ficar ali muito tempo para tentar abstrair aquilo, tinha muita densidade, aquilo tudo eles acham, não, vamos para uma coisa aqui que é limpa,
que é mínima, que não tem nada de baixo, não tem camadas e camadas, é o que é, né? What you see is what you get, né? É aquilo ali, é imediato, é simples, é limpo, é mínimo, né? É minimal, é essencial, é só o que tá ali. O minimalismo, então, tem como foco, né, linhas, cores e geometria. E até por causa de ser tão solidamente geométrico, né, e por ter tanto foco nesses elementos geométricos simples e sólidos, é chamado às vezes de ABC Art. E apesar do minimalismo ser um estilo de arte específico, esse conceito também pode ser aplicado a outros campos, como música, arquitetura, design, decoração, moda e fotografia. Acaba, né, tendo esse foco em simplicidade extrema, linhas, né, limpas, simples, cor minimalista, não seja mínima ou pouca necessariamente, e formas básicas. E é uma arte que não contém, né, nenhum, como eu disse, significado oculto, mais profundo, né, algum tipo de entendimento que não é entendido logo de primeira, né, como na maioria da arte abstrata, porque ela se foca justamente nisso, né, na estética, na estrutura e na textura. E ao contrário do expressionismo abstrato, que vinha antes, né, na individualidade ou na autoexpressão do artista. E durante a sua época, a arte minimalista era muito inovadora na forma como abordava, né, a essência genuína do meio e do material para criar a arte. E se a gente pensar, né, no minimalismo como extensão da arte abstrata, ele acaba sendo caracterizado pela eliminação das formas fundamentais para revelar o objeto, a beleza e a pureza do objeto em si. Tomaram inspiração do construtivismo, do The Still e dos ready-mades do Marcel Duchamp. Eu tenho um vídeo bem antigo aqui sobre o Marcel Duchamp e o seu pinico, a sua fonte, vou deixar aqui. E os artistas minimalistas rejeitaram, né, toda aquela narrativa heróica do expressionismo abstrato, né, de profundidade, de densidade, né, aquela profundidade psicológica existencialista, e, né, deram favor então a essas simples e muitas vezes até autorreferentes formas geométricas. E claro, como tudo, também tinha a ver com o contexto que as pessoas viviam, né? Durante os anos pós-guerra, as pessoas tinham poucos recursos, né? Muitas vezes falta de mantimentos, de suprimentos, e não havia, né, uma enorme, né, gigantesca opção, né, uma fartura de opções para as necessidades básicas até do dia a dia mesmo, né? Pós-guerra costuma ser assim. Eles então começaram a fazer pinturas e esculturas com os materiais que eles tinham à mão, né? Com o que estava disponível no momento. E às vezes esses trabalhos parecem que poderiam ter sido feitos numa fábrica, por exemplo. Influenciando a arquitetura modernista, por exemplo, né? Com materiais industriais que eram geométricos, frios, por exemplo. E uma das mais importantes características da arte minimalista é justamente essa negação, né, da natureza expressiva e abstrata da arte expressionista e o seu objetivo de ser o mais simples e fundamental possível no significado das cores e das formas. É claro também que muita gente criticou isso, né? Muitos achavam que o minimalismo era austero demais, que ele era completamente sem emoção, né? Que ele era até não emocional e que ele não tinha a riqueza e a profundidade emocional e psicológica dos movimentos anteriores. Outros achavam que ele era, inclusive, elitista, tão difícil, ou tão duro e seco, que só podia ser entendido por um grupo pequeno, né? De um ponto de vista estético, a arte minimalista traz uma beleza, assim, refinada, elegante, né? Assim, que procura, né, muito o essencial, assim, né? Aquilo que é o que realmente precisa. E daí eles acreditavam, né, que estavam representando qualidades como eu disse, né, a verdade, a ordem, a simplicidade e a harmonia. E é uma arte também muito literal, né, porque ela acaba trazendo à tona, né, realçando, iluminando as propriedades físicas do objeto de arte. As pinturas minimalistas são sobre geometria e cor, né? A arte minimalista é arte pela arte sem a emoção.
E algumas características principais do minimalismo são a repetição. Geralmente existe algum tipo de repetição na arte minimalista. Muitos artistas minimalistas criam imagens múltiplas da mesma forma, que são geralmente formas geométricas muito simples, como linhas e quadrados. E a música minimalista também é uma música muito repetitiva, né, com pouca variação. Formas geométricas também. A arte minimalista faz um bom uso de geometria e uso de elementos e formas de forma que tenha o máximo de expressividade com os elementos que existem, né, com os recursos usados. E a gente pode dizer que as pinturas e esculturas minimalistas sempre contam, né, repousam em formas geométricas. Isso é particularmente real, né, em relação ao quadrado e ao retângulo, que são as formas mais importantes usadas na arte minimalista. A simplicidade. Uma estrutura simples e a aparência também simples são algumas das características mais definitivas da arte minimalista. O estilo de arte minimalista é tipicamente caracterizado, como eu disse, por formas geométricas, linhas simples, limpas e combinações de cores também simples. O estilo minimalista é muitas vezes considerado mais puro e editado que o de outras formas de arte, com pouquíssimos ou nenhumas pinceladas visíveis, ou seja, o anti-impressionismo, e distinções muito claras entre as cores. Cores essas que também eram limitadas. Um outro identificador da arte minimalista é o uso de cor, porque ela se foca muito em cores pouco expressivas. Os trabalhos iniciais tendem a ser monocromáticos, limitados a uma cor ou cores próximas, tipo preto, branco e cinza. Isso faz com que sejam obras mais neutras na sua abordagem e a cor não passa a ser mais do que apenas ela é. E quando existem outras cores, elas são usadas não para expressar sentimentos ou profundidades psicológicas individuais, mas para mostrar impacto e focar na cor e nas propriedades da cor e do trabalho do objeto em si mesmo. E também a transição de cores numa obra minimalista é bem assim dura e tem, digamos, fronteiras, né, bem precisas, bem claras entre áreas de cor. Não tem claro escuro, não tem sombra, não tem mistura, não tem transição suave de uma cor para outra. E é por isso que o retângulo e o quadrado são tão populares, porque eles dão linhas retas e fazem essas bordas, né, muito bem definidas. A falta de expressão, entre muitas aspas, também é uma característica da arte minimalista. A arte minimalista não revela a sua personalidade ou a sua complexidade psicológica ou psíquica ou as emoções em uma obra de arte. Quando você vê uma obra minimalista, você não está olhando para grandes ideias, subjetividades complexas, emoções profundas, grandes filosofias ou pautas sociais. As pinturas são sobre geometria e cor. A arte minimalista é arte pela arte mais do que emoção. E na arte minimalista, os materiais se tornam muito importantes. Os artistas minimalistas favoreciam materiais crus, não adornados, não trabalhados e muitas vezes produzidos em massa, o que demonstrava a sua rejeição das ideias convencionais de artesanato e de artistry, né? Da ideia de um trabalho artístico, né? Quase próximo de uma ourivesaria, né? Digamos assim. Muitas vezes, eles usavam materiais industriais como metal, concreto e vidro para criar os seus trabalhos, o que também servia para acentuar as qualidades próprias do material e as suas características e as suas relações com o ambiente ao seu redor. Tem o foco no espectador. De forma a enfatizar a relação entre o objeto de arte e o espectador, a arte minimalista muitas vezes empregava simplicidade e redução de forma a convidar o espectador a engajar diretamente com a obra e nos seus próprios termos. Esse foi, assim, bem resumido, uma ideia do minimalismo. Eu posso falar um pouco mais sobre a pintura minimalista ou a escultura, se vocês quiserem, mas eu quis ter, assim, uma primeira introdução ao tema. Eu acho que é legal ver esse vídeo junto com os vídeos que eu já fiz sobre arte conceitual, sobre arte abstrata e sobre
expressionismo abstrato, vou deixar tudo linkado aqui nos cards, e tem playlist sobre tudo isso também, então acho que vale a pena ver esses outros para entender melhor um pouco do minimalismo. Falarei mais sobre ele aqui se vocês quiserem. Como sempre, peço sugestão de novos temas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço mais uma vez que deixem um like e assinem o canal. E aguardo vocês no próximo. Tchau!